Olá pessoal, vamos falar de irritação. E aí, você é uma pessoa que se inquieta, tem paciência? Quando alguém faz alguma coisa, você se irrita? Como é que você reage? Marco Aurélio também está nos falando sobre isso. Pensa quanta coisa esse filósofo imperador romano pensava em meio a um campo de batalha. Não é inacreditável? E nós estamos fazendo que reflexões diárias na nossa vida? O que fizemos hoje, ontem? Acordamos, tomamos café, almoçamos, jantamos. Quais reflexões fizemos? Com que coisas aprendemos? Não é só quantos livros estamos lendo. Vamos continuar? Estava aqui pensando antes de começar, né? Interessante, né? Ele fala aqui, né, de não se inquietar. Eu adoraria, de fato, pelo estágio que eu estou ainda evolutivo, adoraria que milhares e milhares de pessoas estivessem ouvindo esse livro, lendo esse livro comigo ou sem mim, pensando nessas coisas, né, utilizando a razão como uma fonte condutora de buscar esse caminho, né, conhecer um caminho que tantas pessoas já trilharam e que, claro, para cada pessoa é distinta. E eu estava pensando antes de começar aqui, né? Existem pessoas que conseguem aprender até com as pedras, que não necessariamente precisam ler livros. Mas aí eu pensei, quem são essas pessoas que conseguem aprender com as pedras? Né? Que não precisam da palavra, de pessoas que já fizeram o caminho, né? E eu posso dizer aqui o que eu pensei, não é que isso seja uma verdade, né? Mas possivelmente são pessoas que já estão num grau de sabedoria muito elevado para poder até aprender com as pedras. Nós, seres humanos, nesse estágio evolutivo, nesse mundo tão conturbado, com tantas questões emocionais, sociais, tanta vulnerabilidade, precisamos ainda de palavras, de conhecimento que nos tragam a sermos menos inquietos, mais dotados da razão. Por isso que eu gosto tanto de ler os clássicos, por isso que eu gosto tanto de ler também aqui esse livro do Marco Aurélio, por isso que eu gosto tanto de Nova Acrópole, Escola de Filosofia, a maneira clássica. Por isso que eu gosto tanto de conversar com algumas pessoas do meu circuito mais íntimo que falam sobre ideias, sobre valores. Vamos continuar? Eu parei quando ele dizia o seguinte, que persistir no erro e na ignorância é o contrário, né, daquela ação que é uma ação reta. Vou ler completamente aqui. Se alguém me puder convencer com provas que as minhas opiniões ou a minha conduta não são retas, com prazer as mudarei. Procuro a verdade que jamais prejudicou alguém. Bonito isso, né? A verdade, ela é sempre algo que nunca prejudica ninguém. É, pelo contrário, prejudicar-se, persistir no erro e na ignorância. Continuando o item 22. Por mim, cumpro o meu dever, o resto não me inquieta, porque ou são objetos inanimados ou seres privados de razão ou extraviados e que não conhecem o caminho. Para com os animais privados de razão e, em geral, para com as coisas e os objetos que caem sob os sentidos, procede como um ser dotado de razão para com outros que estão privados nobremente, liberalmente. Mas para com os homens, considerando que são dotados de razão, procede, além disso, com sociabilidade. Em qualquer ocasião, invoca os deuses. Não te inquietes em saber quanto tempo agirás assim. Bastam mesmo 3 horas assim empregadas. Ou seja, se o outro está fora de si, não haja da mesma maneira.
você age dotado de razão, sabendo que é o seu dever, né, agir como ser humano. Por isso essa ideia da invocação dos deuses, lembrar que somos parte de uma alma muito maior, temos os mesmos atributos, e se temos esses atributos, para nos assemelharmos mais a esse divino, precisamos aprender a usar esses atributos. E esses atributos, eles têm a ver também com essa palavrinha mágica que é sociabilidade, porque se estamos como seres humanos em grupo nesse século, com mais de 9 bilhões de habitantes, é porque hoje nossa tarefa humana é agir em grupo também. Continuando, Alexandre da Macedônia e o seu Almocreve, uma vez mortos, foram reduzidos ao mesmo, ou foram reabsorvidos nas mesmas razões geradoras do mundo, ou se dispersaram semelhante no meio dos átomos. De novo, né, a ideia dessa passagem, né, que somos aqui almas que rapidamente vamos embora, né, sermos absorvidas nessa razão geradora ou se dispersar, né, como ele diz aqui. Considera quantas coisas no mesmo instante infinitesimal se produzem simultaneamente em cada um de nós, tanto no domínio do corpo como no da alma. Assim não te surpreenderás que se produzam muito mais acontecimentos, ou antes, que se produzam todos simultaneamente no ser ao mesmo tempo único e universal que chamamos mundo. Se te fizessem essa pergunta, como se escreve o nome de Antonino? Irias gritar com toda a tua força cada uma das letras dessa palavra? Não prosseguirias antes, pausadamente, a soletração de cada letra? Do mesmo modo, também na realidade, recorda-te que todo o dever requer um certo tempo. Bonito isso, né? É necessário, observando-os e sem te perturbares nem te irritares, contra os que se zangaram contigo, acabar metodicamente a ação proposta. Ai, é muito lindo tudo isso. Eu vou parar hoje por aqui, né? Vou só comentar essa ideia do tempo, né? Temos aqui o tempo infinitesimal que representa a nossa existência dentro da eternidade. Aqui sou eu dizendo, né, sobre essa nossa ideia de quanto somos efêmeros, que vamos nos dispersar. E aí, ao mesmo tempo, esse palco da vida onde vivemos tão importante, porque se não fosse importante não teríamos tantos sábios nos falando sobre isso, no haja, no aqui e no agora e no presente, não é no futuro. É o que estamos fazendo da nossa vida agora. Só que agir de acordo com a sua sabedoria interna, buscando mais luz, fazendo com que essa sabedoria tenha mais espaço para se desenvolver, ou seja, observando esse seu guia interior que ele já citou outras vezes, deixando essa razão no comando e sabendo que esse tempo para o autoaperfeiçoamento ele é em cada pessoa distinto. Em nós é distinto. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para deixar de me irritar com algumas pequenas coisas. Mas eu sei que é uma tarefa deixar de me irritar, porque a irritação já é algo fora da ordem, né? Quando eu me irrito porque algo não aconteceu da maneira como eu esperava. Então, muitas vezes estou no controle da situação e deixando de entender a natureza dessa ordem, né? Muitas vezes estou me irritando porque estou julgando o outro, por exemplo. Então, no momento em que eu percebo que cada um tem o seu tempo, eu sei que eu tenho que ter mais paciência comigo mesmo e com o outro. Ter essa ideia de soletrar as palavras é muito bom, que é um pouco o ato de respirar, né?
A gente não respira assim o tempo todo. Se a gente respirasse assim, estaríamos exaustos e talvez colapsássemos o nosso coração. A gente vai o tempo todo respirando. A vida é uma cadência ritmada e precisamos dar esse ritmo à nossa vida, né? O famoso sem pressa e sem pausa. E na medida em que a gente vai fazendo isso com calma, esse autodomínio, a gente vai trazendo força, né? Aquele trabalho muscular que é todo dia eu faço um pouquinho, eu não vou na academia e no primeiro dia eu carrego 300 quilos, começo com meio, depois eu vou aumentando e vou tendo mais essa força interna. Então, essa ideia de soletrar, quando quisermos nos irritarmos com alguma coisa, pode até ser uma dica interna aqui que eu vou sugerir. Por exemplo, me veio agora na cabeça, você está com vontade de se irritar com alguém, né? Alguém fez alguma coisa com você, alguma situação. Pausa e pensa, o que está me irritando? Soletra dentro de você aquela situação. Por exemplo, né, agora eu contei recentemente que eu não gostava quando eu estava lavando louça que minha mãe viesse pôr o lixo, né? E que eu pedi para ela fazer isso. Nunca mais ela veio. Aí eu comentava hoje com uma amiga minha, né? Falei, olha que interessante, eu acho que eu aprendi a lição, nunca mais aconteceu. Agora eu tenho que talvez aprender outra lição, mas se ela viesse, poderia pensar nisso, em vez de reagir, pensar, eu estou lavando louça, dar pausa, aquele momento que você para a reação automática, instintiva, emocional, né? A personalidade ali irritadiça. Dá pausa, essa ideia de soletrar, que é esse movimento da respiração, esse pulsar, ele tem que ser um pulsar nosso com todos os seres, né? E aí a gente vai tendo esse mundo mais calmo. Eu me acalmo, eu acalmo o meu ambiente, eu acalmo quem está do meu lado, ou respeito se essa pessoa não se acalma, mas perto de alguém calmo, dificilmente a outra pessoa fica muito fora dela mesma, não é? E aí a gente vai fazendo esse movimento de uma calmaria que é o próprio Deus, né? O próprio ser no comando. E é bonito que ele diz aqui, né? Se tantos movimentos acontecem em nós, gostei dessa imagem, né? Imagina se tanta coisa acontece em mim. Movimentos físicos, visíveis, invisíveis, movimentos emocionais, energéticos, mentais. Imagina o que acontece no tudo. Que beleza! E ao mesmo tempo calmo, né? Na ordem. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões. Até amanhã, se Deus quiser. Lembra de curtir o vídeo. Se inscreve no canal. Manda para os amigos. E até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.